Olá, meus amigos, bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Estamos em uma série conhecendo a história descrita pelo irmão André em seu livro Contrabandista de Deus, em seu ministério de levar Bíblias para os países da Cortina de Ferro, nesta série para a Rússia Soviética. No vídeo passado, André e Hans pretendiam entregar mais algumas Bíblias para o siberiano que haviam conhecido na noite anterior e estavam aguardando-o dentro da igreja. Mas são informados pelo pastor Ivan Hoff que o siberiano fora impedido de ir pela polícia secreta. Ivanov se dispôs a fazer com que chegasse às mãos dele as 4 Bíblias, mas ao saber que eles tinham mais de 100 Bíblias, contou a André e a Hans que já estivera preso. Preso anteriormente, por causa de sua fé, tendo sido até torturado. Não estava disposto a se arriscar novamente e a ser preso por um carregamento tão grande de Bíblias. Entregaria as 4 que estavam com eles, mas as demais iria contatar uma pessoa chamada Markov, pois ele estaria disposto a isto. Ele os encontraria precisamente à 13h, em frente à loja GUM, e pediu-lhes que tivessem cuidado. Então, após a vinheta, continuaremos a história com a narrativa do irmão André. Hans apontou para o pequeno monte de Bíblias no assoalho. E estas? Você não se arrisca um pouco ficando com elas? Ivan Hoff sorriu, mas seus olhos permaneceram tristes como sempre. 4 Bíblias, disse ele. Isso não é um crime econômico muito sério. Elas poderão valer 400 rublos. Quanto tempo você poderá passar na cadeia por causa de 400 rublos? 4 meses no máximo. Mas 100 Bíblias? 100 Bíblias valerão mais de 10.000 rublos aqui em Moscou e mais do que isso nas províncias. 10.000 rublos de literatura pornográfica. Puxa, um homem poderia... Pornográfica? Dissemos Hans e eu ao mesmo tempo. O que é que isso tem a ver conosco? Nada, disse Ivan Hoff, exceto que se vocês forem apanhados, será justamente essa a acusação. Venda de literatura pornográfica. E então, como se houvesse recebido uma espécie de sinal, ele girou nos calcanhares, apanhou os livros do chão rapidamente e saiu quase correndo. Seus passos ecoaram pelo corredor vazio enquanto ele desaparecia de nossa vista. E aqui eu faço uma observação. Isso é o que nós chamamos de totalitarismo. O Estado, através de seus representantes legais, seja legisladores, juízes, policiais, que tem o poder de definir, sem nenhuma base lógica, o que é algo ou deixa de ser. Isto é isto ou isto é aquilo. São eles que definem. Não há como dizer que uma Bíblia seja literatura pornográfica, mas simplesmente porque eles querem impedir a sua disseminação, tratam como pornografia e punem quem bem entenderem. Isso se chama totalitarismo. Continuando a nossa narrativa, a 13h, André e Hans pararam o seu carro em frente à loja GUM. Um homem saiu de um carro estacionado um pouco à frente e veio andando calmamente. Passou por eles, voltou e, parando como se fosse por acaso ao lado deles, disse: Irmão André? Você é Markov, disse André. Saudações em nome do Senhor. Markov expôs em seguida seu plano. Vejamos nas palavras dele. Vamos fazer uma coisa muito audaciosa, disse Markov falando rapidamente. Vamos transferir as Bíblias para o meu carro em um lugar a 2 minutos da Praça Vermelha. Ninguém suspeitará de nós em um lugar tão notório. É uma proeza genial. Certamente, aquele irmão era mais genial do que eu. Não gostei do plano,
Ele nos levou para uma rua que ficava seguramente a menos de 2 minutos da Praça Vermelha. Havia um longo e alto muro de um lado da rua, mas havia casas enfileiradas do outro, e em cada janela podia haver um par de olhos curiosos. É melhor você orar, disse eu para Hans, quando estacionei o carro atrás do carro de Markov. Hans orou em voz alta, enquanto eu desentocava as Bíblias e as colocava uma braçada de cada vez em caixas de papelão e sacos. Markov abriu a porta de trás de seu carro e nós fizemos a transferência ali mesmo, às claras, indo e vindo pela calçada cheia de gente. Quando terminamos, Markov só ficou mais um instante para um apressado aperto de mão a cada um de nós antes de voltar ao seu carro e dar partida. Até a semana que vem, disse ele, essas Bíblias estarão nas mãos de pastores por toda a Rússia. Enquanto Markov se afastava, olhei para Hans. Ele ainda estava orando, mas também estava rindo. Aquela parte da nossa missão estava terminada. A não ser aquela caixa de Bíblias em ucraniano, o nosso amigo de uniforme verde poderia espionar o quanto quisesse. O carro estava vazio. Retornaram para a Holanda, passando pela Ucrânia, para entregarem as últimas Bíblias, e lá André teve uma ideia que demorou 3 anos para se concretizar. Quando tinham só mais 2 Bíblias em ucraniano para entregar, um irmão da igreja mostrou a eles uma Bíblia de bolso em ucraniano que encantou André, pensando em quantas Bíblias a mais poderia levar por vez se elas fossem daquele tamanho. Poderiam levar 3 a 4 vezes mais Bíblias se fossem daquele tamanho. Bem impressas, letras espaçadas, papel indiano bem fino. Tencionava sugerir à Sociedade Bíblica da Holanda que imprimissem Bíblias como aquela. O proprietário da Bíblia, vendo o interesse de André, sugeriu trocar aquela pequena Bíblia pelas 2 que André ainda possuía, e a troca foi feita. No último dia na Ucrânia, um domingo, foram ao culto em uma igreja batista ucraniana próxima à fronteira húngara. Na hora do sermão, o pastor desceu do púlpito e pegou emprestado de alguém uma Bíblia para fazer a leitura. E André e Hans viram pela primeira vez um pastor que não tinha uma Bíblia sua. Já tinham ouvido falar disto, mas aquela era a primeira vez que viam isto de verdade. Após o culto, o pastor os convida para uma conversa e, dentre tantos assuntos conversados, aquele pastor disse que não tinha uma Bíblia. André lembrou-se da Bíblia de bolso que havia trocado e que pretendia levar à Holanda como modelo para a sociedade bíblica, mas era mais importante deixar aquele pastor com uma Bíblia. A sociedade bíblica deveria acreditar apenas nas palavras de André. Foi buscá-la no carro e deu-a ao pastor, que abraçou-o tão forte que André ficou com dores nas costas. Voltaram para a Holanda e André começou a jornada pelas sociedades bíblicas com a ideia de impressão de Bíblias de bolso como a que havia visto na Ucrânia. As sociedades bíblicas americana, britânica e a estrangeira, embora dissessem ser possível imprimi-la, achavam que não valia a pena imprimir uma série apenas para aquela operação. Por sua vez, a Sociedade Bíblica Holandesa estava com um projeto na África e na Indonésia, e não trabalhavam com Bíblias em cirílico, que é o alfabeto utilizado para esses idiomas do leste europeu, alguns dos idiomas do leste europeu. Comentando com um amigo, o Sr. Vetstra, sobre essa situação, o seu amigo lhe disse: "Por que você mesmo não as imprime?" Ao que André refutou que ficaria uns $5.000 à época essa impressão e não sabia como arrumar esse dinheiro. O Sr. Vetstra, que era um cristão piedoso e de muita fé, lhe disse: "André, depois de todo esse tempo você ainda pergunta isso?" Bem,
O trabalho estava aumentando grandemente e Hans falou para André que precisavam de mais um auxiliar. Depois de conversarem e orarem, ambos se lembraram de um nome, Rolf, um seminarista holandês que estava terminando a pós-graduação. Conversaram com ele e, após ele aceitar, Rolf e Hans foram juntos dessa vez para a Romênia, um tipo de treinamento para Rolf. Ao voltarem da viagem, André voltou ao assunto das Bíblias de bolso e Rolf repetiu o mesmo que o Sr. Wetstra havia dito, que eles mesmos deveriam imprimi-las. Assim, pediram um orçamento e descobriram que custaria $15.000 por 5.000 Bíblias, tamanho de bolso, ao custo unitário de $3 por exemplar, isto em uma editora inglesa. André estava preocupado como conseguiria o dinheiro para isto, mas mais uma vez Hans e Rolf lembraram de quem é que provia os recursos. André já havia iniciado a arrecadação de fundos para o projeto dessas Bíblias, mas 2 anos haviam se passado e eles tinham apenas $2.000. Conversou com a sua esposa e decidiram vender a sua casa para custear o projeto. Não tinha outro lugar para ir e não sabiam o que fariam, mas confiaram em Deus e oraram a Ele pedindo por um milagre. Nesse meio tempo veio o 4º filho de André e Corrie, uma menina, e como haviam também pedido uma avaliação da casa para a venda, receberam o resultado desta avaliação, dizendo que eles conseguiriam uns $15.000 pela casa. Confiantes em Deus, colocaram a casa à venda e André escreveu para o editor na Inglaterra para que começasse a impressão das Bíblias. E aqui eu faço um parênteses, porque ao ver isso eu penso se eu teria essa mesma fé e esse desprendimento de André, tomando uma decisão como essa, de vender a sua própria casa, sem saber o que ele iria fazer quando vendesse a casa. É algo para que eu coloco para que eu mesmo pense. Continuando. Vamos ouvir então, nas palavras do próprio irmão André, como que se deu a continuação dessa história. Naquele mesmo dia recebemos uma avaliação da casa e do terreno. O total, somado às nossas economias, dava um pouco mais de $15.000. Era a confirmação que necessitávamos. Pusemos a casa à venda e escrevi ao impressor na Inglaterra pedindo que começasse a fazer as chapas da maneira como havíamos combinado. Naquela noite, eu e Corrie dormimos com uma disposição mental bem mais feliz e mais positiva do que a que experimentávamos há meses. Como Deus é fiel, como é inteiramente digno de fé, como é bom além de nossa imaginação. Ele pede tão pouco a fim de nos dar tanto. Sim, pois embora o problema habitacional em Witt, que era a cidade em que André e a sua esposa moravam, embora esse problema habitacional ainda fosse agudo, não veio nenhuma pessoa ver a casa durante toda aquela semana. E na sexta-feira, Corrie gritou: "Telefone, André!" Desde que Hans e Rolf estavam viajando a maior parte do tempo, havíamos sido forçados a instalar um telefone em casa. Muitas vezes eu me ressentia das interrupções que ele causava, mas não naquele dia, porque era um telefonema da Sociedade Bíblica Holandesa perguntando-me se eu poderia ir lá e ter uma conversa com a sua diretoria naquela mesma tarde. Daí a algumas horas eu estava sentado juntamente com a diretoria ao redor de uma mesa. Eles explicaram outra vez que estavam empenhados em sua própria obra, mas não haviam conseguido tirar da mente a minha necessidade. Se eu pudesse tomar providências para que a impressão das Bíblias fosse feita em outro lugar, eu já tomara, na Inglaterra. Bem, ali estava o que eles propunham. Eles pagariam a metade do custo. Se as Bíblias custavam $3 cada uma para serem impressas,
Eu poderia mandar imprimi-las para a Sociedade Bíblica Holandesa e depois comprá-las da Sociedade Bíblica Holandesa, pela metade do custo. E embora a sociedade pagasse por toda a edição tão logo ela ficasse pronta, eu precisaria pagar as Bíblias só à medida que fosse precisando delas. Se esse plano fosse satisfatório, claro que era satisfatório. Eu mal podia crer no que estava ouvindo. Eu teria a possibilidade de comprar mais de 600 Bíblias, que era o que poderíamos carregar de cada vez, imediatamente com o nosso dinheiro do Fundo de Bíblias Russas, e não precisaríamos vender a casa. E poderia continuar fazendo as cortinas cor-de-rosa para o quarto de Estefânia, e eu poderia preparar meus canteiros de alface. Eu quase não aguentava esperar para contar a Corri o que Deus fizera com aquele pouquinho de disposição que lhe havíamos oferecido. Por fim, as Bíblias e bolsos já eram uma realidade. Quando saí dos escritórios da Sociedade Bíblica Holandesa, já sabia que dali a 6 meses, no começo de 1964, poderíamos fornecer aos pastores russos as Bíblias de que necessitavam tão desesperadamente. As Bíblias ficaram prontas e, portanto, André marcou o dia para levá-las para a Rússia, 16 de maio de 1964. Hans estava em uma missão na Hungria. Assim, André partiu com Rolf, que era recém-casado, e inclusive André e Corri haviam sido padrinhos do seu casamento. Chegaram a Moscou e no domingo de manhã foram à igreja inquietos, pois deixaram a carga, entre aspas, de Bíblia dentro da perua. Obviamente, não haviam declarado isto na alfândega, portanto, segundo as autoridades, aquilo seria tratado como contrabando. O livro de André nos informa que naquela época, com o valor financeiro de uma Bíblia, se compraria uma vaca em uma região agrícola russa. Vemos que Bíblias era uma raridade na Rússia pelo valor que era atribuído a ela. Eles tinham no carro o valor equivalente a 650 vacas. Embora as Bíblias fossem doadas, para o governo aquilo era um crime econômico. Um homem havia sido preso por esse crime lá e a pena tinha sido fuzilamento. Vamos ouvir a narração feita pelo irmão André. Ivanhof estava na plataforma da igreja naquela manhã. Quando ele olhou para a galeria dos visitantes, estou certo de que nos reconheceu, embora não tenha dado sinal disto. Poucos minutos depois ele se levantou e deixou o santuário. Não voltou, nem estava no vestíbulo depois do culto. Porém, subitamente uma voz cordial disse às minhas costas: "Bem-vindo à Rússia." Era Markov. Apresentei-o a Rolf. "Trouxemos presentes", disse-lhe. "Maravilhoso", gritou ele, "boas notícias." A sua voz era mais alta do que o necessário e percebi que era para despistar. Ninguém se preocuparia em querer escutar se estivéssemos falando abertamente. Gostaria de saber aonde poderíamos visitar algumas atrações turísticas. Que tal o mesmo lugar de antes? O mesmo lugar, a 2 minutos da Praça Vermelha. Markov podia ter nervos de aço, mas eu não. Eu preferiria ver outras paisagens. Pela primeira vez, Markov baixou a voz. Na estrada de Smolensk, há uma grande placa azul que diz Moscou. Encontro-o ali às 5 horas. De lá vou levar vocês para outro lugar. Tragam os presentes já desempacotados para que possamos agir depressa. Embora a opção de Markov agora fosse melhor do que fazer a transferência próximo à Praça Vermelha, ainda teriam que desempacotar as Bíblias e colocá-las em caixas de papelão,
e isso demandaria uma meia hora. Como e aonde fazê-lo longe dos olhos curiosos dos espiões? Estavam no estacionamento para turistas, quando André teve a ideia de darem uma volta com o carro. Enquanto Rolf ia dirigindo como quem admira a paisagem, André, abaixado atrás do banco, ia desempacotando as Bíblias. Mal tinham começado quando abruptamente Rolf breca e André é jogado para frente, ficando caído atrás do banco. Um policial se aproximava e Rolf falou entre os dentes para André orar. Rolf perguntou em holandês: "O que há, seu guarda?" E o policial respondeu raivosamente uma sentença em russo, traduzindo algumas partes em inglês. "Não virar, não virar." Rolf respondeu em holandês que sentia muito, mas não estava acostumado a dirigir em uma cidade grande como aquela. André encostou-se na lateral do carro, orando para que o policial não olhasse para dentro. Ele ainda falou mais umas palavras ásperas em russo e liberou-os. Rolf lentamente se misturou ao grande trânsito local. Vamos ver a narrativa de André. Rolf pôs a perua em movimento e saiu lentamente, misturando-se ao tráfego intenso. Só alguns quarteirões adiante foi que respirei aliviado. Não vamos mais tentar fazer isso, é demais para mim. Passamos o resto da tarde procurando um lugar para terminar o trabalho. Finalmente, às 4 horas, percebemos que, prontos ou não, precisávamos nos dirigir ao lugar do encontro. Assim, em um estado de espírito que não combinava com a radiosidade do céu ensolarado, rodamos para a estrada de Smolensk. "Por que é que estamos preocupados?" disse Rolf repentinamente. "Estamos na obra de Deus, Ele preparará um caminho para nós." E como para provar a sua convicção, começou a cantar. Curiosamente, à medida em que o ambiente dentro da perua se iluminava, o céu lá fora escurecia. Primeiramente uma nuvem escondeu o sol, depois uma pesada cortina de nuvens espalhou-se rapidamente por todo o céu, escura e ameaçadora. Relâmpagos brilharam à distância, o trovão respondeu. Mesmo assim, Rolf e eu continuamos rodando a cantar. Depois começou a chuva. Em todas as minhas viagens eu jamais vi uma chuva como aquela. Foi como se um reservatório celestial se tivesse rompido, fazendo com que um sólido lençol de água caísse sobre a terra. Não tínhamos escolha, paramos no acostamento da estrada. Outros carros também tiveram de abandonar a rodovia. As vidraças ficaram embaçadas. Mal podíamos ver os limpadores de para-brisa que lutavam para afastar a água. "Veja, eu sei. Deus nos tornou invisíveis", disse Rolf. Louvando-o, pulamos para a traseira da perua rapidamente, tiramos o resto das Bíblias dos esconderijos e as colocamos em caixas de papelão. Voltamos para o nosso lugar e nos assentamos confortavelmente exatamente quando a chuva cessou e o céu clareou de novo. Precisamente às 5 horas chegamos à tabuleta de Moscou. Markov passou por nós com os faróis ainda acesos, apesar de a tempestade já ter passado. Piscou-os uma vez. Às 5h10 paramos de frente a uma espécie de supermercado onde havia muita gente descarregando caixas ou empilhando-as em caminhões. Levamos 5 minutos para fazer a transferência. Depois de 3 anos, fora feito o primeiro pagamento de uma promessa feita a alguns pastores. Esta narrativa de hoje nos mostra que não há limites para Deus. Se estamos caminhando dentro da sua vontade, fazendo a sua obra, Deus provê os recursos, como no caso para a impressão das Bíblias, fecha os olhos de policiais para passarem por barreiras de fronteira,
fecha os olhos de outros para não perceberem o transporte de caixas em plena rua, ou providencia que tornem-se invisíveis com uma grande chuva, permitindo-os desempacotar Bíblias sem o risco de serem pegos pela polícia. Nesses relatos dessas duas séries de histórias do irmão André, vimos inúmeros milagres realizados por Deus, a proteção dele aos seus servos, a sua presença com eles a todo instante e a comunhão constante de André, Hans e Rolf com Deus, pedindo a sua orientação e ajuda. Esses testemunhos contidos nessas páginas me incentivam a mais e mais querer me aproximar desse Deus maravilhoso, que graças ao sacrifício de seu Filho Jesus, me permite chamá-lo de Pai e tornar parte desta grande obra que é dele, não é de homens. Espero que toque também o coração de cada um este mesmo desejo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.